Senhor, quem pudesse colocar de pé para estar orando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos estar entregando não, ele já está na mão do Senhor, né? E o Senhor tem a usar ele esta noite para entregar uma mensagem para mim e para você. Que da mesma forma que você entrou, se você crer, você vai levar a vitória. Amém? Quem está feliz com Jesus aí diz amém. Aleluia, Jesus. Oremos. Pai, aqui está teu filho, Senhor, apresento a ti. Já está em tuas mãos, Pai querido, teu servo, mas usa ele grandiosamente cada vez mais, aonde o qual está incumbido esta noite de trazer a mensagem para a tua igreja. Usa ele que nós viemos, Senhor Jesus, a sua mensagem, entender em nossos corações. E eu creio nesta noite que aquele que veio buscar a resposta vai levar, porque o Senhor é fiel, não só hoje, mas eternamente. Assim nós pedimos e já te agradecemos, e as palmas louvam o Senhor. A paz do Senhor Jesus, igreja. Vocês estão bem? Pode se assentar em nome de Jesus, pode se assentar, glorificando ao nome do nosso Senhor. Como é bom nos congregarmos, como é bom estarmos aqui reunidos, como é bom buscarmos o Senhor de todas as formas, através da oração, do louvor, através da palavra que nos fortalece e que nos dá ânimo e disposição. Hoje eu saí com um ideal na minha casa, eu falei, vou pegar aquele pandeiro hoje, vou cantar uma música aqui, mas eu falei assim, Senhor, eu não conheço a música direito ainda, mas eu estou treinando ela. Mas a pergunta é, quem vai chegar primeiro? Você ou o faraó? Seria essa canção aí, lá vem faraó, faraó, mais ou menos assim, mas eu estou treinando ali. Estou pegando o pandeiro, em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos fazer com que verdadeiramente o inferno caia. Amém? Porque é por isso que o Senhor nos levanta. Para que a gente incendeie, queime, em nome do nosso Senhor Jesus, todo mal que insiste estar em nossas vidas. Por isso que eu te pergunto, meu amado, quem chegará primeiro nessa noite? Quem? Aonde estão os meus olhos verdadeiramente voltados? Ah, Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Gênesis 6. Como é bom nos congregarmos e adorar a Deus. Como é bom sempre exaltar seu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluia. Como é bom em união te adorar. Amém? Todos acharam Gênesis 6? Vou ler aqui a partir do Gênesis 6, 6. 6 a partir do 6. Coloca a tua mão aí sobre esta palavra, em nome de Jesus. Coloca a tua mão aí sobre esta palavra. Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, ó Deus, continua, Deus, falando conosco nesta noite, nos dá sabedoria e entendimento, Deus, daquilo que o teu Santo Espírito, Pai, tem para a tua igreja. Manifesta, meu Deus, continua manifestando o teu poder sobre nós, nos dá direção, Pai, sara a nossa alma e o nosso coração, Deus, através da tua palavra, Senhor, seja conosco, Deus, em cada instante de nossas vidas, e que verdadeiramente, Deus, esta palavra seja alimento, Pai, para as nossas almas. Amém? Gênesis 6, 6 diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro
entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Amém? Então diga aí, diga para você mesmo, diga o teu nome assim: Wilson anda com Deus. Diga, você anda com Deus. Aleluia. Veja a história de Noé. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu preciso apenas de 10 minutinhos da sua atenção nesse momento. Preste atenção o que o Espírito Santo de Deus está nos falando e nos mostrando nesta noite. Veja o caso da história de Noé, que aconteceu mais de 2000 anos antes de Cristo. A história de Noé. O mundo estava em profunda decadência por causa das más atitudes dos seres humanos. A violência, o desamor transbordava naquela civilização e tudo desagradava o coração do Senhor. Não tão diferente nos mundos atuais de hoje, em que nós vivemos. Um mundo onde a violência, o dissabor, o pecado continua ainda aí imperando em muitos lugares. E infelizmente, eu preciso falar isso, dentro da própria igreja mesmo. Porque quando nós falamos em violência, nós não estamos falando apenas daquela de eu sair na mão aqui com o pastor agora. Mas existe aquela verbal, existe aquele disque, fofoca, que de alguma forma também é uma violência ao Espírito Santo de Deus, que não se agrada com as minhas atitudes em relação a isso. E olha que engraçado, nós estamos usando Noé, uma história que aconteceu há 2000 anos atrás, antes de Cristo. Então, quantos anos atrás já da gente, né? E ainda há essa violência, esse desamor entre os irmãos. E quando Deus olhou para a terra, há mais de 2000 anos antes de Cristo, diz a palavra que ele se arrependeu de ter nos criado. Eu imagino hoje quando ele olha para nós, não é? O que ele imagina, Gil, quando ele olha para você, meu amado? O que ele imagina quando ele olha para mim? Porque seria hipocrisia minha de achar que eu sou melhor do que qualquer um aqui. E esta palavra, como a gente sempre ouve aqui, primeiramente vem sobre nós. É uma palavra que tem me acompanhado por muito e muito tempo e tenho meditado sobre isso. Quem somos nós quando Deus nos olha? Eu rogo a Deus Todo-Poderoso que cada um de vocês seja como Noé, porque Jesus olhou para ele, Deus olhou para ele e viu graça nele e por ele resolveu não destruir a humanidade naquela época. E eu acredito que por causa da tua vida o Senhor olha lá do céu, olha para você e fala assim: ainda há esperança naquela terra. Ainda há esperança, porque eu sei que há homens e mulheres de Deus comprometidos com a minha verdade, com o meu evangelho, com a minha palavra. E quando o Senhor olhou, viu toda aquela terra naquele tempo, e viu Noé, ele falou assim: não vou destruir a terra. Isso foi o suficiente para Deus se alegrar. E por causa de Noé, ao invés de destruir, decidiu recomeçar. E aí eu entro numa parte sensível dessa história, aonde eu quero debater um pouco esse assunto com os irmãos. O Senhor desistiu de destruir a terra, falou: vou recomeçá-la novamente através de Noé. E como já disse, eu espero que nessa noite o Espírito Santo de Deus, que está aqui no nosso meio, nos olhando, nos vendo, acreditando em nós, se orgulhe de nós também, porque nós somos como Noé. Nós temos a graça do Senhor também sobre as nossas vidas.
Mas aqui o Senhor disse que ele recomeçaria através de Noé. Fora daquela arca, onde Noé estava ali, apenas restava água e morte para o lado de fora da arca. Quando as águas baixaram, Noé, sua família e os animais que ali estavam diante de um novo mundo que estava apenas começando, saíram e tiveram a incumbência de recomeçar tudo. O que eu quero dizer aqui é que recomeçar pode parecer triste, até mesmo trágico, mas pode ser o início de seus melhores dias. Talvez a melhor face da sua vida. Tudo depende de como eu vou olhar o recomeço da minha história aqui. Não vivemos em um mundo onde a tônica maior chama-se mudança? Ou seja, nós vivemos num mundo que constantemente mudam as coisas, transformam as coisas. Não é isso? E nós, como seres humanos fracos que somos muitas das vezes, né? Mas eu discordo dessa palavra quando alguém fala para mim, você é fraco demais, porque a palavra fala, diz o quê? Diga ao fraco que ele é forte, que você é forte, que há poder em você. Mas você precisa se olhar como parte do leão de Judá e falar, vou recomeçar. Mas o recomeço, meus amados, às vezes perdemos pessoas e ficamos desamparados. Perdemos coisas que tiram o nosso chão. E eu entendo que recomeçar não é fácil, mas é a melhor opção para quem tombou na terra. Recomece, meu amado. Recomece, minha amada. Recomece fazendo o que é certo perante Deus. Eu não digo começar fazendo o que é certo perante os homens, porque há vários defeitinhos sobre nós, né? Mas Deus, ele é perfeito. Recomece a sua vida através do Evangelho, fazendo aquilo que verdadeiramente precisa ser feito através da palavra. Comece a ser uma pessoa verdadeiramente mudada, transformada. Deixe o pecado de lado. Deixe a sua língua bendita de lado. Deixe o seu eu de lado, de achar que sou melhor do que qualquer um. Porque recomeçar, ela exige uma única palavra que toda vez que eu tenho a oportunidade aqui, eu medito e falo sobre ela, chamada obediência. Obediência é essa que o nosso mestre Jesus ali nos ensinou na cruz. Obediência é essa que Jesus, quando caminhava pela terra, dizia aos seus discípulos, olha, fique atento. E muitas das vezes eles não compreendiam, mas o Senhor estava falando, obedeça apenas. Olhe para mim. Olhe para mim. Muitos se esquecem da verdade que há um Deus sobre a terra, que vê e se incomoda com o pecado e a corrupção do mundo. E muitas das vezes nós mesmos, cristãos, achamos que parece que Deus não está vendo nada, não está olhando nada do que está acontecendo ao meu lado. Porque aquele irmãozinho está vencendo e eu não. Porque aquele irmãozinho consegue e eu não. Muitas das vezes nós cristãos não entendemos que os nossos olhos têm que estar voltados a Jesus. Porque somente Ele é o galardoador da nossa fé, é Ele que nos anima. Nós não podemos ser juiz de nada. Eu acho que a única coisa que eu posso julgar hoje é a minha própria vida. Olhar para ela e falar assim, cara, você precisa de uma mudança, parceiro. Se volte para Cristo. Nós achamos que Deus não está vendo o pecado que está aí, muitas das vezes até encoberto, ou muitas das vezes até nós achamos
que ninguém tem visto o que nós estamos falando, pensando, imaginando. Mas a gente quer, Deus, eu quero o melhor. Ah, Senhor, eu quero a minha casa, eu quero o meu carro, eu quero o meu emprego, eu quero a minha vida abençoada. Mas em contrapartida eu estou ali, falando mal do irmão, pensando mal dele, julgando ele, sendo o juiz da vida dele. A palavra do Senhor, ela é justa, reta, e o Senhor está dizendo que Ele vê tudo. Então, meu amado, não seja juiz das coisas mundanas, mas acredite que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Ele vê tudo, sabe de tudo. E como nós estamos, como sempre nós dissemos, nós estamos aqui por Ele, para Ele. É para Ele que eu vivo hoje. É por Ele que eu vivo hoje. Deus ainda exerce o seu juízo e faz diferença entre o que lhe serve e o que não lhe serve, como está lá em Malaquias 3:18. Essa palavra ela é viva, ela é poderosa. Ele tem determinado um terrível castigo. Entenda isso, meu amado. Ele tem determinado um terrível castigo sobre toda a terra. Essa é a verdade. E este castigo virá sobre todos aqueles que continuarem no pecado, na maledicência, na corrupção da carne, achando que ninguém está vendo. Eu já disse aqui um testemunho de um rapaz, de uma pessoa que estava no altar pregando, e essa pessoa, ele vivia em adultério. Ele vivia em adultério, pastor, constantemente. E ele era um cara de profecia. Chegava ali na igreja ali, ele era que revelava até seu CPF. Ele era um usado de Deus realmente. Ele sabia, mas só que ele vivia em adultério. Só que para você ver como as coisas são, o Espírito Santo, quando ele está atuando em nossas vidas, é por isso que eu falo que o Evangelho de Deus, ele tem que nos constranger. Porque se o Evangelho não te constrange, meu amigo, você está no lugar errado, você está no momento errado. Isso não é o Evangelho do Senhor. O Evangelho é aquele que nos constrange, nos faz pensar como filhos, como homens e mulheres de Deus, sobre o que estou fazendo aqui neste lugar, sobre a minha posição, sobre como eu tenho que ser e como eu preciso ser, conforme a palavra de Deus. O pastor, o presbítero, o diácono, a pastora, não muda ninguém. O que transforma você é o Espírito Santo. Entenda isso, é o Espírito Santo de Deus. E é isso que eu tenho que buscar todos os dias da minha vida, a comunhão com o Espírito Santo. Espírito Santo me transforma, Espírito Santo me ensina a ser diferente, a agir de maneira diferente. E esse pastor, ele vivia em adultério, e ele era um cara que arrebentava ali no altar. E um dia aquilo começou, aquele pecado dele começou a apertar, ele queria falar. Mas quando ele tinha a oportunidade, ele não falava, ele ficava quieto. Mas ainda Deus usava ele. Deus usava a vida dele ali no altar. E ele, querendo, um belo dia, ele falou, você quer saber de uma coisa? Vou continuar a minha obra aqui, falando do amor de Deus, e vou continuar com o meu casamento dessa forma que está indo. No adultério, isso, aquilo outro. Foi se passando um tempo, 2 tempos. Ele foi convidado para pregar num lugar, numa cidade no interior. E lá ele vai. Foi lá pregar. E aqui na nossa igreja, né? Como naquela igreja lá, tem as irmãzinhas do coque, né? Aquelas irmãzinhas que quando se levanta, misericórdia. Eu tenho medo dessa mulher aqui. Quando ela se levanta, ela vem para cima. Que o Espírito Santo de Deus, ele se incomoda realmente. E naquela noite, aquele pastor veio, a igreja cheia de almas, de vida, ali Deus tratou com a vida dele. Ele abençoou um monte de gente ali, assim assado e tal. E no terminado o culto, se levanta uma mulher, no meio de todos ali, levanta a mão. Isso me lembra muito a missionária Maria, né? Que eu já fui a alguns cultos antes de virar pessoas de Deus, realmente. Eu fui a alguns cultos em uns lugares aí onde a missionária estava, e ela levantava lá, e eu tenho um testemunho também com essa mulher, com a missionária Maria. Bom, aí essa mulher levantou, pediu ao pastor, irmã, fica à vontade. Ela pegou, se levantou, ela veio até aqui à frente, porque ela não queria também constranger. Olha o Espírito Santo como é.
O Espírito Santo, isso é um testemunho dele, do rapaz dando esse testemunho na igreja, esse pastor. E a mulher chegou nele, falou assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Deus sabe de tudo que você está fazendo. Deus sabe que você sabe da palavra. Você sabe que você está errado. Mas você continua fazendo. Você quer que as coisas apareçam, alguém fale com você, mas você continua fazendo. Deus nessa noite teve a misericórdia de chegar e falar para você que é o seguinte: eu estou vendo tudo que você está fazendo. Se você não mudar agora, eu vou estar lá te esperando no juízo final. Rapaz, disse que ele se arrepiou da cabeça aos pés. Ele entendeu o recado. Ele entendeu o que Deus estava falando para ele. E Deus estava usando ele. Deus queria continuar usando a vida dele. Mas ele estava em o quê? Em pecado. Ele estava achando que Deus estava concordando com aquilo. Quando que na verdade não. O Senhor estava dando para ele a oportunidade de se retratar, de voltar atrás, falar assim: eu errei, Senhor. Mas aí Deus foi misericordioso na vida dele e falou assim: olha, eu sei tudo que você tem feito. Ou você muda agora, ou quando você chegar lá, quando você descer a terra lá, descer para baixo da terra, quando você se apresentar a mim, meu parceiro. Aí aquela história, não adianta você: Senhor, eu batizei, curei, tal, mas eu vivo em pecado. Não adianta nada. E Deus, ele usa, porque o Senhor usou uma mula, porque o Senhor usou um monte de coisa para falar com os homens no passado. E não vai usar um varão, um homem também de Deus? É por isso que nós oramos constantemente para que Deus levante mais mulheres e homens de Deus, verdadeiramente comprometidas com o reino de Deus, para que possam ministrar a palavra do Senhor em espírito e verdade e fazer a diferença aonde quer que eles estejam, mas que estejam limpos de coração. E entenda, meu amado, que o maior prejudicado com o pecado, quando penso eu que ninguém está vendo, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Estou enganando a minha esposa. Não. Você está sendo enganado. Estou enganando meu companheiro. Não. Você está sendo enganado. E o teu inimigo espiritual, ele está ali, vibrando com tudo aquilo. Enquanto você, meu amado, não desperta. Largue as coisas erradas desse mundo e comece a praticar as coisas boas. Senhor, por mais que nesse momento não vai acontecer nada, mas eu vou me transformar, eu vou ser diferente. Eu preciso ser diferente, porque a palavra de Deus fala que Ele não está acomodado, Ele está me observando, que Ele está me vendo. E eu falo e afirmo constantemente, pessoal, existe um mundo espiritual. Jesus falou que Ele iria na frente preparar a morada para nós. Ah, Senhor, isso é verdade na minha vida, é verdade na sua vida. Então entenda, meu amado, comece a se consertar, comece verdadeiramente a deixar os pecados para trás, comece a deixar os palavrões para trás, comece a deixar os pensamentos ruins para trás, porque somente assim eu vou ser merecedor de viver a eternidade ao lado do Pai. O Senhor tem determinado um terrível castigo sobre toda a terra, como já disse, seu pecado, o qual não tardará. O Senhor está apenas sendo longânime, como foi com esse pastor. O Senhor estava apenas deixando ali andar. E muitas vezes é isso que Deus faz com a gente. O Senhor deixa, não querendo que nenhum pereça, porque não é a vontade de Deus que nós morramos sem a nossa salvação. Não é isso que o Espírito de Deus quer para as nossas vidas. O Senhor não nos quer ver-nos perecer, ficar para trás. Eu não quero ficar para trás, eu não quero que nenhum de vocês fiquem para trás. Eu não sei como vai ser quando chegar lá. Eu não sei se eu vou me lembrar de vocês, mas eu espero, Senhor Deus, que cada um que aqui está nessa noite possa ter a oportunidade de estar lá comigo no reino de Deus. O Senhor,
Pede apenas que a gente se arrependa de tudo aquilo, de todos os pensamentos, de todas as situações que nos afasta dele. E que comecemos a andar em direção ao Pai, de cabeças erguidas, acreditando no impossível, no sobrenatural. Noé, como diz a palavra aqui, ele permanecia santo e íntegro em meio ao mundo todo decaído e em pecado não diferente do nosso. Noé vivia aquele tempo da mesma forma, da mesma situação de hoje, porque imagina bem, olha que loucura. Noé começa lá, recebeu uma ordem, começou a formar lá a arca, e todo mundo falava, Noé é louco, é doido, sei lá, não tem chuva, mas Noé obedeceu. Não diferente de hoje, não é? Aí tem uma festa lá, eu vou lá, é normal e tal, e quando Deus está falando, não, venha para cá, fica comigo, fica do meu lado, eu quero estar contigo. Ah, não, mas você tem que ir para a festa, você tem que curtir. A maior alegria que eu e você podemos ter neste momento é aqui, é ouvir a palavra do Senhor, é estar atento com aquilo que o Senhor tem ministrado, os louvores que são nos dirigidos aqui nessa noite. Eu preciso entender isso, que a alegria do Senhor é a minha força. A palavra do Senhor é que me fortalece, não tão diferente de Noé. O mundo nos convidando para um monte de situações, um monte de coisinha, né, pastor? Vem para cá. Não, Deus quer que você se divirta também. Não, mas espera aí. Você não se diverte? Você vem para a igreja triste? Ah, meu amado, em nome de Jesus. Vamos se alegrar então. Vamos começar a sorrir um pouco mais. Vamos para a igreja assim com o coração vibrante, porque, sabe, olha, eu estou vindo para cá agora porque eu acredito na minha salvação, na minha libertação. Oh, glória a Deus, vou chegar lá, em nome do Senhor Jesus vai ser diferente. Entende? Eu preciso repreender esse mal que quer me entristecer, achando que não há alegria dentro da igreja, que não há alegria na salvação, que Jesus não ouve mais ninguém. Está amarrado em nome de Jesus. O Senhor nos vê constantemente, periodicamente, diariamente. A cada segundo das nossas vidas, o Senhor, o Deus de Israel, esse Deus que olhou para Noé, olha para nós constantemente. E acredite, meu amado, o Espírito Santo de Deus se revela a você todos os dias. E não é nas grandes coisas, são nas pequenas coisas que o Senhor se faz presente em nossas vidas. Se a nossa aliança, ela estiver firmada com o Senhor, teremos sua bênção para nós e toda a nossa casa. Deus revela a sua vontade aos seus servos e profetas, determinando um plano de ação de acordo com seus santos propósitos, esperando a obediência que gera salvação e bênção sobre a minha vida, meu amado. Olha, eu não sei o que cada um de vocês tem vivido, se é um problema na vida financeira, econômica, profissional, se eu estou enfermo fisicamente ou espiritual, mas eu quero que você creia que nesta noite o Espírito de Deus te cura, te liberta, te transforma através da palavra dele. Eu creio nisso, Senhor. A tua palavra é libertadora. O Senhor tem planos para a minha vida, para a sua vida. Em nome do nosso Senhor Jesus. A única coisa que eu peço a vocês, meus amados, deixa tudo hoje aqui no altar do Senhor. Deixa a tua raiva aqui no altar do Senhor. Deixa a tua doença aqui no altar do Senhor. Deixa tudo aquilo que te traz confusão no altar do Senhor. E receba a cura que transforma vidas, que abençoa a vida. Deus tem planos e tempos determinados para todas as coisas debaixo da terra. Ah, Senhor, hoje tenho passado por dificuldades tremendas, mas hoje eu entendo que eu preciso me libertar do pecado, que eu preciso me libertar das coisas erradas, dos pensamentos errados. Eu preciso voltar os meus olhos a Jesus, porque é Ele que me conduz. Ah, Espírito Santo.
e em Cristo estamos debaixo da aliança com Deus. Se Noé, assim como Noé, cremos na palavra de Deus, Noé, ele acreditou naquela voz. Noé acreditou em Deus, naquela voz que pulsava nele. Eu acredito e vou começar a construir, vai ser loucura. Então que nessa noite você acredite que Deus está falando com você, meu amado. Que Deus está dizendo que Ele vai te curar, que Ele vai te libertar, que Ele vai te transformar, que Ele tem cuidado de você e da tua casa. Acredite, creia. Pode o mundo estar totalmente contrário aqui fora, mas aqui dentro tem que estar positivo, Senhor. Eu acredito na minha cura, eu acredito nas tuas bênçãos, meu Deus. Eu vou viver as tuas promessas, porque o Senhor está em mim, Senhor. Eu preciso acreditar. Deus está neste lugar. E esse lugar se chama quem? Wilson, pastor Irivan, irmão Hércules, irmão Cléo, diácono Iago, diácono Alex, diácona Vivian. Deus está em você. Creia nisso, em todos vocês. Ah, mas você não falou meu nome, mas creia. Deus está em todos vocês. E uma coisa, incondicionalmente, que nós temos que entender, meu amado. Tudo isso que nós acabamos de citar, falar aqui, e como já disse no começo, uma única palavrinha abençoada. Obedeça, meu amado. Obedeça a Deus. Existe propósito na tua vida. Se desperte. Receba a cura do Senhor. Mas olha, se levante verdadeiramente como um homem, uma mulher de Deus. Cheias do Espírito Santo. Cheia da verdade. Cheio do poder do Senhor. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos conduz. E é Ele que nos trouxe aqui nesta noite para dizer assim que como Ele esteve com Noé, Ele estará com você. Basta você acreditar e crer que o impossível se tornará possível em tua vida. Eu convido a igreja a ficar de pé nesse momento. Meu amado, acredite. O impossível, o sobrenatural de Deus só vai acontecer verdadeiramente na tua vida quando você sossegar o teu coração. Quando você sentir aquela paz que verdadeiramente muda toda a história. Não se incomodar tanto com as coisas que estão aqui ao seu redor. Porque olha, tenha certeza que Deus, como eu acabei de dizer aqui, o Senhor, Ele vê todas as coisas. E não há ninguém, não é nada nesse mundo que está escondido que o Senhor não saiba o que está acontecendo e como está e de que forma esteja. Então não adianta você se enganar nessa noite. Você fazer a sua oração aqui e falar, poxa, legal, estou senti que mudei, mas quando sair por aquela porta ali, meu Deus do céu, não acredito. Contei com o pastor Ivan de novo. Misericórdia. Não. Encontrei com outro problema. Não. Você vai encontrar com o seu problema e falar, oi, tudo bem? E passa. Deixa a pessoa viver a vida dela, deixa esse problema aí de lado. Olha para você, meu amado, porque o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite que Ele está contigo e é Ele que te dá o sustento da vida e todas as coisas, tudo Ele vê. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, eis aqui, meu Deus, a tua igreja, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que nós nos afastamos de Ti, Senhor Deus, pelas vezes, ó Pai, que falamos, meu Deus, algo que não tem agradado o Teu coração, o Teu Santo Espírito, pelas vezes, Senhor Deus, que abandonamos os Teus caminhos,